peço para o delegado iniciar uma investigação. O delegado vai indeferir, já ocorreu a prescrição há quanto tempo? A prescrição é em 20 anos. É lógico que ele vai indeferir, mas mesmo assim do indeferimento cabe recurso ao chefe de polícia, que hoje nós temos como chefe de polícia o secretário de Segurança Pública, tá? Que nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá certo? Que mais? Outra questão característica é que ele é inquisitivo, né? O inquérito policial ele é inquisitivo. É alguém que está sendo objeto de uma investigação. Não se tem contraditório, não se tem nada disso. É um ato do delegado e da pessoa que está sendo investigada. Ah, mas o advogado não pode participar? Pode, representando os interesses do seu constituinte, é um direito do advogado. Mas o advogado não pode interferir no trabalho do delegado. Porque o delegado que tem essa privativa a função do delegado de polícia. Não tem um contraditório. A Constituição diz, é garantida a ampla defesa e o contraditório aos acusados em geral. E a pessoa só será acusada quando já estiver processo lá no Poder Judiciário. Aí eu chamo ela de acusado. Então, lá no Poder Judiciário, sob pena de nulidade, obrigatória a ampla defesa e o contraditório sob pena de nulidade. Mas na delegacia de polícia não tem o contraditório. Não é contraditório, porque é uma inquisição. O sujeito está sendo inquirido. Né? Existe alguém que é objeto de uma investigação. E a partir do momento que o delegado forma a convicção que ele é o autor do crime, ele determina o seu indiciamento, o registro junto ao setor de identificação da polícia, que a partir de então ele passa a ser indiciado. Né? Ao invés de investigado, ele já passa a ser indiciado. Aí o delegado colhe o interrogatório dele, finaliza o inquérito, faz o relatório, manda para o juiz competente. Tá certo? Então, é uma característica do inquérito que ele é inquisitivo. Porque o nosso processo penal tem 3 tipos de processo penal. Tem o processo penal inquisitivo, tem um acusatório e tem um misto. O misto tem uma primeira fase, que é inquisitiva, e depois tem a fase acusatória, que é lá no Poder Judiciário, com ampla defesa e contraditório. Né? E o inquisitivo, que é só a mesma pessoa que colhe as informações na primeira fase, é a mesma pessoa que julga ele na segunda fase. Então, isso aí não tem. Qual que a nossa legislação adotou? Nossa legislação adotou o sistema acusatório. Porque o inquérito policial, essa primeira fase de inquisição, não podemos falar em processo. É procedimento administrativo. Então, nós temos lá o processo acusatório, onde se dá todas as garantias constitucionais ao investigado, ao indiciado, né, sob pena do ato ser declarado nulo. E aí nós vamos ver a consequência, se atinge ou não uma ação penal. Tá? Mas é necessário que se dê lá no processo penal todas as garantias constitucionais. Então, o nosso processo, que o nosso código adota, que o nosso sistema adota, é o processo acusatório. Nosso processo é acusatório. Não tem 2 tipos de processo. Primeira fase de um processo, segunda fase. Não. É uma fase só, a fase de acusação. Aquela primeira fase do inquérito são atos administrativos, produzidos em sede de inquérito policial. Certo? Bom, e o inquérito policial, a última pergunta, aí a gente finaliza. O inquérito policial, ele é dispensável ou indispensável? O que vocês acham? Pelo menos 1 ou 2 respostas aí, vamos lá. Ele é indispensável ou ele pode ser dispensável? O que vocês acham? Vamos lá, gente? Não, aí nesse caso houver necessidade, aí mudou, mas não houver provas, ele fecha o inquérito, relata, manda para o juiz competente abre para o Ministério Público
Quem vai requerer o arquivamento é o Ministério Público. Quem requer o arquivamento é o Ministério Público, certo? Mas a questão é o seguinte, vamos lá. Você pode responder das duas formas, porque o artigo 12º do Código de Processo Penal diz o seguinte: o inquérito policial será indispensável sempre que servir de base a denúncia ou a queixa. Então vocês poderiam falar, mas ele é indispensável, então a lei está falando que ele é indispensável. Não, mas espera aí, sempre que servir de base. E quando ele não servir de base? Aí ele é dispensável. Então depende da resposta e a fundamentação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês onde o inquérito policial será dispensável. Estamos gravando aqui áudio e vídeo. Um aluno aqui, quem falou comigo por último aí? Foi o Wesley. O Wesley falou comigo e ofendeu a minha honra. Bom, eu estou gravando aqui imagem, então eu vou conseguir a imagem aqui do Wesley e o som, e ele ofendeu minha honra. Eu vou colocar tudo isso aí no material. Eu pergunto, eu preciso de investigação para provar autoria e materialidade do crime contra a minha honra? Não preciso, porque eu já tenho essa prova. Então o que eu faço? Eu já vou no Poder Judiciário e entro com a queixa-crime contra o Wesley. Porque eu não preciso de investigação, eu já tenho todos os elementos que precisaria lá no inquérito investigar e apurar, eu já tenho autoria e materialidade definida. Portanto, o inquérito policial, ele é o quê? Nesse caso, dispensável. Porque eu, titular da ação penal, já tenho todos os elementos. Eu não preciso do inquérito para buscar autoria e materialidade. Tá? Diferente. Um aluno da sala anterior, um aluno da C5. O Wesley me falou que um aluno da C5 ofendeu a minha honra objetiva e subjetiva. Bom, o Wesley me falou, tá ok. Então ele me mandou uma mensagem falando tal, até a característica do aluno que falou isso. Então tá bom. Nesse caso, eu não tenho como ir lá no Poder Judiciário, eu vou precisar de uma investigação. Então eu vou pegar aqui, vou fazer um requerimento, colocar aqui o testemunho aqui do Wesley, colocar as demais informações aqui, as frases que foram ditas a meu respeito, e vou requerer ao delegado que instaure o inquérito policial para apurar a autoria desse crime contra a minha honra, autoria e materialidade. Aí nesse segundo exemplo eu digo o quê? O inquérito policial ele se tornou o quê? Nesse caso, indispensável. Certo? Então o artigo 12º diz justamente isso. Depende do lado que você fundamenta. Ele é indispensável. Quando? Sempre que servir de base para oferecer a denúncia ou queixa. Ele será dispensável. Quando? Quando o titular da ação penal tiver todos os elementos para oferecimento da denúncia ou queixa. Ponto final. Estou a mão levantada aqui. Quem quer fazer pergunta? Vamos lá. Olá, pois não? Franciele. Pois não. Ok. Não, mas por exemplo, o roubo trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Quando você fez o boletim de ocorrência e chega até o delegado tem a obrigação, pelo princípio da obrigatoriedade, instaurar o inquérito policial, porque é crime de ação penal pública incondicionado. Ele instaura o inquérito policial. Só que a investigação nossa não existe, só para você ter uma ideia, de cada 10 homicídios, somente de 1 a 2 que se chega até a autoria e materialidade. Então esses crimes, você teve sua moto roubada, e aí? O delegado vai ter mecanismo para investigar quando? Ele vai pegar as câmeras, todo o trajeto ali que possivelmente não, mas tem um homicídio ali que é mais grave para me investigar. Agora, se você tiver elementos, olha, eu vi a minha moto na garagem em tal lugar. Aí nós vamos estudar sobre isso. Você pode requerer, se ele não instaurou o inquérito, porque não tem autoria conhecida, você mesmo, como vítima, requer a instauração de inquérito policial. E aí o delegado vai instaurar e você vai dar elementos para ele chegar até a autoria. Certo? É a mesma coisa se eu falar assim, estava passando na rua, o sujeito veio e me agrediu. Quem é o sujeito? O sujeito moreno de estatura mediana. E aí?
Como o delegado vai partir essa investigação? Ah, tudo bem, se tiver monitoramento, se tiver câmera, tudo bem. Pode chegar até a fisionomia da pessoa através das câmeras de monitoramento. Mas caso contrário, é uma estatística a mais, é um boletim de ocorrência a mais. Porque não terá investigação. Sim, você vê como que o delegado ia chegar. Tudo bem, se tivesse uma investigação mais preparada. Ó, só para você ter uma ideia, antigamente cada distrito policial tinha 6, 7 investigadores. Hoje tem 2. Tem 2 investigadores, um escrivão e olhe lá, e um delegado. Então, a investigação estadual, em nível do estado de São Paulo, ela é zero. Tudo bem, não estou falando mal dos policiais. Estou falando que não tem pessoal para investigar. Os 2 investigadores que tem, eles ficam levando intimação, indo no fórum levar processo, indo no fórum depor como testemunha. Então não se investiga nada. Não é que os policiais sejam ruins, deixando isso bem claro. Não. Tem policiais ótimos. O que não tem é estrutura por parte do Estado, de pessoal e de estrutura, até mesmo estrutura física, para que se faça uma investigação detalhada. Tá certo? Tudo bem? Bom, pessoal, então nós terminamos por aqui.